Dá para ser um colaborador que faz baitas entregas e ao mesmo tempo é o cara super criativo, super inovador? Essa é a resposta que eu vou te dar. E olha, não sou eu que vou dar a resposta, nem a Dona Maria que fica no WhatsApp mandando meme de político todo dia. Quem vai te responder aqui é gente séria. Eu sou Marcelo Neves, esse é o ValorCast, trazendo os conteúdos mais interessantes de tecnologia e negócios. Aprendizado e performance, a dupla obrigação. Esse é o artigo que saiu na The Brief, um newsletter super bacana que eu recomendo que você siga, assine. E ele trouxe um artigo ali mostrando como que as corporações, as companhias hoje exigem dos seus colaboradores que eles sejam super batedores de meta, entregar demanda no prazo e, ao mesmo tempo, ser ali o cara que está aprendendo e que está inovando. E você? Antes da gente começar aqui, e você? Você é o do tipo que é mais focado em performance ou você é o cara mais criativo, inovador? Bem, a gente sabe que não está sendo nada fácil. A cada ano que passa, parece que, independente da profissão, o trabalho é cada vez maior, a gente tem cada vez mais pressão e não é à toa que a gente repara que cada vez tem mais profissionais com burnout. Então a situação é séria, esse assunto aqui é sério, não é brincadeira. E olha, foi feita uma pesquisa pela Harvard Business Review com 109 grandes empresas de hipoteca dos Estados Unidos. Esse estudo revelou nada mais, nada menos que o colaborador que foca em aprendizado ou foca em entrega, em performance de forma separada, ou seja, ou um ou outro, é aquele que tem melhor resultado do que aquele que tenta ser as duas coisas. O cara criativo e, ao mesmo tempo, o cara que entrega pra caramba. Então, não tem discussão, não é uma pesquisa que foi feita pela Dona Maria, mas pela Harvard Business Review. Agora, como o executivo, como que a alta liderança vai ler essa pesquisa, aí é outro assunto. Porque, na verdade, a gente precisa entender o seguinte: a pressão nas empresas, através da alta liderança, é cada vez maior. Então, não é uma questão aqui de contratar pessoas capacitadas. O que falta é foco estratégico. O que falta é esse foco e essa coragem da alta liderança em definir qual vai ser a sua estratégia. É isso que está faltando nas empresas. E olha que interessante aqui o artigo. A gente que já trabalha há algum tempo sabe bem como é o mercado de trabalho. Há sempre a busca por novidade, inovação, coisa inédita, mas sem deixar de lado a entrega. Afinal de contas, todo mundo tem uma meta para bater. Pois é, você tem, eu também tenho. O problema é que nem sempre essas duas expectativas conseguem ser alcançadas tão facilmente assim. O que a gente precisa entender, a gestão principalmente, a alta liderança, é que o jogo da entrega, da performance, é diferente do jogo do aprendizado, da inovação, do ser criativo. Enquanto o ser criativo ele precisa de liberdade, de autonomia, o jogo da performance, da entrega, exige disciplina e uma meta muito bem clara, muito bem estabelecida. São jogos completamente diferentes. É como se alguém tentasse jogar futebol e vôlei ao mesmo tempo. São jogos diferentes, são regras diferentes. A gente já sabe que esse cara, essa pessoa, não vai ficar boa nem num jogo, nem no outro. E é aqui que o artigo ele se aprofunda mais. Eu preciso inovar ou entregar mais? A parte da inovação deriva muito do estudo e crescimento profissional. E as entregas têm relação com a quantidade. E o artigo aqui diz, os dois não dá. E aí tem um exemplo desse estudo, cara, sensacional. Eu tive a oportunidade de ler, de ler esse artigo da Harvard Business Review. Eu estou olhando aqui o da The Brief, porque ele resume muito bem, com uma equipe de TI que foi instruída a explorar os limites, livremente experimentar tecnologias inovadoras, como acontece no dia a dia de todas as empresas. No atual cenário, tem muita empresa dizendo assim para os seus colaboradores de TI, ó,
você continua a fazer as entregas, mas ao mesmo tempo tem que começar a usar IA, tem que usar o Copilot, tem que inovar. No início foi tudo às mil maravilhas, como diz aqui o estudo, mas aquele calor, aquele ímpeto foi diminuindo, e o que era inovação acabou se tornando um monte de ideias que foi deixada de lado pela metade. Por que isso aconteceu? Porque a galera da TI percebe que quando tem muita coisa para entregar, ou ela foca numa coisa ou na outra. E geralmente o que vai acontecer? A galera vai focar naquilo que precisa entregar. Então, as pessoas, aqueles profissionais ali de TI, começaram a ter dúvidas sobre qual era a prioridade. E não adianta, se tudo é prioridade, nada é prioridade, esse papo é antigo, esse papo é velho, a gente sabe muito bem disso. E o resultado foi o quê? Olha que interessante esse estudo. O pessoal de TI começou a focar nas tarefas mais simples, continuou de uma forma meio que meia boca, procurando ser criativo e deixou as entregas de maior complexidade de lado ou foi empurrando com a barriga. Qual é a conclusão aqui? O trabalhador, quando ele está confuso, sem uma finalidade, sem um objetivo, uma meta muito clara, ele vai ter um rendimento menor. A questão é sempre deixar claro se aquele grupo precisa se esforçar mais na entrega ou se ele tem que buscar soluções criativas. Os dois não dá. E se isso está acontecendo com você, manda aí para o teu chefe, manda aí para a alta liderança esse vídeo para ele entender que não é a Dona Maria que está dizendo não. Não é não, é a Harvard Business Review. Ele pode até fechar os olhos para a realidade, para os estudos, para a ciência, mas depois ele não pode reclamar de que ele não está conseguindo contratar ou achar pessoas qualificadas no mercado. Por garganta, balela. O levantamento, esse estudo que a Harvard Business Review fez, explicou que a receita do bolo perfeito das empresas é definir diretrizes claras para ou o trabalhador trabalha com performance ou com criatividade. Claro, isso não é fácil, não é simples, mas não dá para que o colaborador foque nas duas coisas. O mais importante, como diz aqui dessa discussão, é que a gente não pode tratar o colaborador como se fosse máquina. Tem que delimitar muito bem as suas obrigações, as suas metas, para que ele possa ter um resultado adequado e esperado pela companhia. Então, não dá para fazer ali um enjambration, não dá ali para fazer a coisa de qualquer jeito, né? Bem, esse estudo mostra uma coisa muito importante. A gente percebe que os colaboradores nas empresas estão cada vez mais doentes. O burnout já virou rotina. Dizer que está com burnout já não é nem mais visto como novidade pelas empresas. Mais um com burnout, mais um doentinho, mais um que bota ele lá 2, 3 dias e ele está voltando aqui a trabalhar de boa. Pois é, mas esse é um cenário que a gente precisa olhar de forma séria, porque com a adoção da inteligência artificial, isso vai impactar ainda mais no cenário corporativo. A gente vê cada vez mais, por exemplo, essa adoção da IA e a própria organização forçando essa adoção da IA. Só que, muitas das vezes, não dando tempo nem espaço para que o colaborador aprenda sobre IA. E o que a gente já viu sobre performance e aprendizado? São jogos diferentes. Não dá para jogar 2 jogos diferentes com regras diferentes. O resultado vai ser aquilo que a gente está vendo de cada vez pior. Pessoas, colaboradores, cada vez mais doentes. Esse foi o assunto de hoje aqui do Valor Cash. Eu sou Marcelo Neves, trazendo os conteúdos mais interessantes de tecnologia e negócios. Um grande abraço e até a próxima.